Salve, salve minha gente, bom dia rapaziada do Maranhão, companheirada de luta, estamos aqui em mais um podcast Já Pode Falar, o seu podcast de política, cidadania e direitos humanos. Hoje eu tenho uma convidada pra lá de especial, uma mulher cuja simbologia transcende qualquer rótulo. Mulher preta, jovem, de periferia, LGBT. Salve, salve Amanda Costa, um prazer imenso tê-la aqui no nosso podcast, você já pode falar. Bom dia, Ricardo. Bom dia, galera do Já Pode Falar. É uma alegria muito grande estar aqui. Já sou uma fã admiradora do podcast e realizando aí esse sonho, né, de participar, de poder falar também. Estou à disposição, vai ser massa essa conversa. Amanda Costa, a gente sempre pede que os nossos convidados ou as nossas convidadas se apresentem, diga seu nome, idade, de onde vem, que é para aquelas pessoas que ainda não a conhecem, possam conhecê-la melhor. Massa. Então, meu nome é Amanda, né? Amanda Costa, por aí. Eu tenho 28 anos, eu sou nascida aqui em São Luís, moro no bairro de São Bernardo, moro lá desde que nasci. Mas a minha família, ela me deu a oportunidade de ser também de vários outros lugares, né? Tanto de São Luís quanto do Maranhão. Os meus pais, eles moravam, antes de estarem juntos, né, na Vila Palmeira, que também é o meu bairro do coração. É o bairro onde as minhas avós moram até hoje, grande parte da minha família mora lá, então de repente... Uma relação afetiva muito grande com a Vila Palmeira, Exatamente, né? A infância, muito pela Vila Palmeira, todos os finais de semana, e até hoje, sempre que eu posso, apesar da vida ter ficado cada vez mais ocupada, né? Sempre que possível eu estou por lá com a minha família, com os amigos e amigas, tios e tias que não são tios de sangue, mas que a gente criou e adota e se ama demais. E, por sua vez, assim, moravam na Vila Palmeira, mas são pessoas de outros municípios, né? E aí o papai, ele vem lá da Baixada Maranhense, do município de São Bento, que é o meu município também. Eu ando por aí falando pra todo lado, né? Que eu sou de São Bento. Mas porque é um município onde mora muita gente da minha família, onde eu tive a oportunidade de passar longos períodos de férias e sempre foi um local onde eu me senti muito em casa, muito acolhida. E é uma cidade que eu amo de paixão, eu amo a Baixada Maranhense, amo especialmente o município de São Bento, então tenho esses locais, né, como... É bom ter muitas raízes assim, onde a gente se sustenta, dá um certo conforto, né, Amanda? Dá sim, são muitos lugares onde eu posso chamar de casa, onde eu digo que é casa com tranquilidade. E aí, então, acaba sendo uma oportunidade, né, de poder se sentir bem, sentir lá em outros lugares, para além de São Bernardo, para além da minha casa mesmo, né, ter na casa das outras pessoas um espaço também de muito acolhimento e de muita felicidade. Eu acho que isso traduz um pouco do teu caráter, da tua personalidade, essa leveza, essa segurança de estar bem amparada nesses territórios todos, nessas afetividades todas que você me descreveu agora. Exatamente, não só na questão territorial, né, mas principalmente na questão afetiva. Eu acho que, e eu ando falando por todo lado também, que a minha família é tudo pra mim, né, eu sei que parece um clichê, mas a convivência que eu tenho com a minha família, a importância que eles me dão e que eu dou pra eles sempre foi pra mim um bom guia, um motivo de segurança, um respiro no meio de todas essas coisas que a gente vive, né? Acho que a minha família são as pessoas que primeiro acreditaram em mim, que primeiro me prepararam para viver num mundo que ele é muito violento com meninas, ele é muito violento com crianças pretas, né? Com a população preta em geral, com a população que vem de periferia. E ter uma família que era consciente dessas dificuldades e que trabalhou comigo desde criança, com as ferramentas que eles tinham. Como foi, Amanda? Desculpa te interromper, mas isso é muito fascinante para mim. Como é que essa pedagogia familiar vai construindo uma capacidade na gente, criança, de resistir a essas coisas tão violentas, tão fortes e às vezes que estão nas entrelinhas. Como é que foi esse processo em casa do seu pai, da sua mãe? Como era a tua família? Me conta como era essa vivência. Bom, os meus pais, eles adotaram uma ação que hoje a gente analisa em casa mesmo, né, conversando, que a gente não sabe se era exatamente a mais correta, mas nós entendemos hoje que eram as possibilidades que eles tinham, né, eram as ferramentas que eles conseguiam manejar no momento. Eles sempre me deixaram os meus irmãos muito alertas sobre a violência, né, então a gente não foi muito protegido no sentido de fingir que o mundo não era difícil pra gente.
Na verdade, eles, de maneira até bastante ostensiva, intensa, sempre buscavam nos alertar que nós não éramos iguais às outras pessoas, né? Que os nossos erros, eles não seriam tão bem aceitos quanto os erros das outras pessoas e que por isso nós deveríamos nos policiar bastante. Isso é sofrido, eu entendo hoje com diálogos, com essa vivência, né, com a coletividade cada vez mais negra, amigos e amigas. A gente entende isso como um processo sofrido, mas que para mim, na minha vivência, na minha caminhada, foi essencial, né, para que eu soubesse do quanto o mundo não estava me acolhendo da maneira mais amável e que eu tinha ali uma necessidade de imprimir um pouco mais de esforço, de me vigiar mais e de cuidar de mim, porque talvez as outras pessoas não fossem cuidar. Né? Então essa foi uma estratégia que os meus pais adotaram, e isso muito porque os meus pais, nas suas vidas, né, nas suas infâncias, e o meu pai costuma dizer assim, olha, eu fui criança e eu fui adulto, eu não tive adolescência, né, porque o meu pai com 8 anos de idade ele já estava trabalhando, né, e depois com 12 anos de idade, 8 anos ele trabalhava ali... Pular a adolescência. Ele trabalhava ali para ajudar, com 12 anos ele já trabalhava para sustentar uma casa. Então, essa dor, esse sofrimento, fez meu pai ficar muito alerta e também ter uma ação muito clara assim, daquilo que ele não queria pra gente. Né? O meu pai é empregado doméstico, ele é motorista até hoje. E uma das frases que eu ouvi muito dentro de casa e que foi do meu pai, foi da minha mãe, era da necessidade de escapar de um local que ele chamava, né, de Casa dos Brancos. Assim, olha, filha, a gente tem que fazer aqui o possível para que você não vá trabalhar em casa de branco, porque essa era uma coisa que estava na realidade do meu pai. Era uma atualização da Casa Grande, na verdade. Exato. Né? E que ele tinha como perspectiva, assim, na criação dos filhos e das filhas, né, que pela maior parte do tempo foram só meninas lá em casa. Hoje eu tenho um irmão que é um dos irmãos mais novos, mas antes eram só meninas e também mulheres pretas, né, que são uma parte da sociedade que está muito aí vinculada ao trabalho doméstico, tanto o trabalho doméstico profissionalizado, quanto o trabalho doméstico que se dá nas relações de gênero, de casamento. E aí o meu pai sempre alertava assim, olha, vamos fazer aqui o possível, vocês têm que estudar, vocês têm que se profissionalizar, vocês têm que cuidar de vocês, porque eu não quero que vocês estejam trabalhando em casa de branco. E até o momento, assim, as pessoas que o papai criou, tipo eu, as minhas irmãs, todas temos as que estão já em idade adulta, Vocês são né? Quantos irmãos? Nós somos 6. 6. A gente galera. perdeu pra gente. A gente é 8. E Por depois pouco. apareceu mais 2. Por pouca coisa, né? Somos uma galera lá em casa. As minhas 2 irmãs mais velhas, elas são um pouco mais velhas do que Sim. eu, né? Tu é mais nova? Não, sou irmã do meio, contando todo mundo. Então tu deve ter mais de quantos anos os mais novos? Então, as minhas 2 irmãs mais velhas, a mais velha, né? Ela é 10 anos mais velha do que eu, então ela tem 38. Aí tem, que é a Sergiane, aí tem a Thaísa já com 36. Depois eu com 28 anos. Aí nós temos a Mariana, 23. O Raul, que tem 15, e a Suri, que tem 10 anos. Ah, legal. Né? Então aí uma galera... É uma família de uma geração assim, bem distribuída. Bem distribuída, né? E também essa questão da geração bem distribuída me mostra um outro ponto que é interessante da minha família, é que nós ficamos pessoas muito diferentes ao longo do tempo. Sim. Porque os meus pais, né, eles tiveram... Por exemplo, a minha irmã mais velha, ela teve uma vida bem mais diversa da minha. Sim. Porque na época que ela estava criança e adolescente, a situação socioeconômica, né, na minha casa era bem diferente. Né, eu sou uma criança que eu nasci nos anos 90 e eu vivia o final da minha infância e toda a minha adolescência no governo Lula. Viu? Né? É isso que eu ia dizer, tu viu um bom período da economia, dos direitos humanos. E para mim isso foi essencial, assim, na minha leitura, né, fez toda a diferença, né? De avanços e tudo, fez toda a diferença para mim. O meu pai, como eu te falei, trabalhador doméstico, minha mãe é dona de casa e tiveram a possibilidade de oferecer aos filhos, né, coisas que, assim, da década de 90 teriam sido impensáveis. Com certeza. Né? Eu pude estudar em escola particular, não era a melhor escola, não era mais cara, mas foi um esforço que eles fizeram, né? Eles bancaram. Maior, né? Foi um conforto maior. Que me deu a possibilidade, né, de... Qual escola que tu estudaste? Eu estudei em 2 escolas na vida toda. Primeiro no colégio atual, não existe mais, é no colégio do meu bairro, ali no São Bernardo, Parque dos Sabiás.
E aí depois eu fui pro Bom Pastor, lá no Quatraque. E aí eu fiquei lá do que era a 5ª série, hoje é 6º ano, até o final. Eu tenho até a filha de um amigo meu, e de uma amiga querida, um casal querido, que foi, acho que foi tua colega, Isa, que faz medicina em Pinheiro. Ah, Isa Trajano, beijo, Isa, beijo pra família Trajano. Eu vi nascer aquela criança. Professora Selma me deu aula, lá no Bom Pastor, a mãe da Isa, né? Seu Trajano também, as meninas são todas muito amadas. A Isa é uma grande amiga e a família deles também sempre muito próxima. Beijão pra todo mundo. E aí é isso, aí eu fiquei lá no Bom Pastor até o final, né, do ensino médio. Mas voltando um pouquinho, Amanda, fala um pouquinho do teu tempo de criança no São Bernardo, como é que eram as brincadeiras, como eram as amizades, como é que tu pôde usufruir da tua comunidade, que é vendida como uma comunidade violenta e tal, mas como é que a menina Amanda se desenvolveu dentro desse espaço, desse território? Então, São Bernardo, pra mim, essa questão de São Bernardo ser violento, né, foi uma coisa que eu fui descobrir quando eu saí de São Bernardo. Sim. Porque dentro de São Bernardo, no meu cotidiano, e eu também tinha, eu falei de família que morava na Vila Palmeira, mas eu também tinha muita família lá. Que a sociedade acaba criando, a imprensa sobretudo, né? Exato, e eu tinha muita família lá no meu bairro, então era um local que eu podia sair de casa, tinha primo, tinha prima, e tinha muitos amigos da rua, né, a galera da rua, que a gente brincava, todo mundo de tarde. A minha mãe sempre foi um pouco restritiva, assim, mas eu me comportava de dia, fazia o meu dever, no final da tarde, mãe, eu posso brincar na rua, e aí ela deixava. Você sempre foi cuidadosa com as atividades escolares? Eu sempre foi uma coisa muito tranquila lá em casa, né? Acho que todos os meus irmãos, na verdade, a gente sempre foi muito autônomo. Os meus pais não tinham muito trabalho com isso, eles trabalharam bem na gente essa consciência, né, de que a escola era a nossa única obrigação, então a gente fazia a obrigação e ficava tranquilo. Qual era o nome do teu pai? Meu pai é o Sérgio, papai, bom dia. E a mãe? E Dona Graça. Sérgio e Graça. Sérgio e Graça. E aí eles sempre trabalharam muito bem conosco em relação a isso, nunca tiveram muito problema de nota e tal. Uma outra coisa de comportamento, conversa, mas nota não, sempre foi muito tranquilo. Também não dá pra ser perfeito, né? Também não. E aí eu nasci falando desse jeito, menina. De vez em quando chegar... Fala. Sempre falou? Sempre. E aí, tanto pra ficar falando coisa séria, quanto pra conversar também, gosto sempre de interagir. Aí, de vez em quando chegava uma reclamação lá, da Amanda tava conversando demais. Mas deu tudo certo no final. Esse processo de esclarecimento, de informação que o teu pai te passava sobre essa realidade desigual no acolhimento da sociedade para as pessoas pretas, isso foi o teu primeiro contato com essa noção de desigualdade? Como é que isso se deu na tua compreensão, ainda menina, jovem, adolescente? Então, foi um dos meus primeiros contatos, mas como criança preta eu passei por violência racial desde muito pequena, né? Certa vez eu tava, acho que primeira série, ou então terminando o ensino infantil, e aí eu tive um problema com um colega de sala que queria me bater de Raider, eu lembro muito. De Raider? E aí ele me bateu, realmente, e ele me batia me xingando de preta, né, na época como xingamento mesmo. Sim. Isso foi parar na diretoria e tudo. Foi na escola do bairro, hein? Na escola do bairro. E é uma parada louca, assim, né, porque não fazia sentido, não sei onde ele tinha ouvido aquilo e porque ele achava que poderia me bater, mas eu lembro de ter passado por isso muito pequena. E na trajetória escolar tem zilhares de outros episódios para contar, né, que não seria o caso, mas que são relativos a isso. Tanto episódios de colegas, quanto episódios de professores e professoras, inclusive de professores e professores que achavam que estavam me elogiando, assim, eu lembro quando eu estava na 7ª série, uma professora que eu adorava, inclusive gosto bastante dela, ela no ímpeto, assim, na intenção, na verdade, de me elogiar, ela começou a rasgar elogios, falar que eu era inteligente, que eu era bonita, que eu tinha os traços muito finos e que eu não parecia negra. Então, assim, situações chocantes. Isso, uma educadora e tal, uma pessoa que era um pouco mais escolarizada. Uma vítima também dessa compreensão, né, que foi introjetada na nossa estrutura de pensamento. Pois é, porque eu tenho certeza, assim, tanto que na época eu fiquei triste, né, mas depois eu lembro que eu gostava muito dela e eu sei que ela gostava muito de mim. Mas tu já tinha essa clareza de que esse discurso dela era equivocado? Na hora eu percebi, porque foi muito desconfortável, muito desconfortável mesmo. E causou muito por conta dessa questão dos meus pais, né, da gente já
está falando sobre isso há algum tempo, mas eu não tinha uma clareza suficiente para que eu pudesse me contrapor, ou pelo menos chamar, enfim, não tive essa força, essa coragem. Mas eu percebi que não era legal, né? E depois de um tempo eu consegui entender o que tinha me incomodado naquele momento. E lá no Bom Pastor, como é que foi o teu processo? Foi mais tranquilo? Já tinha um pouco mais... Esse episódio foi no Bom Pastor. Ah, já foi no Bom Pastor? Já foi no Bom Pastor, foi tá. 7ª série, eu já tava com 13 anos, eu fui pra lá na 5ª série. E aí, ficou lá até o ensino médio? Fiquei lá até o final do ensino médio. E aí, enfim, mas no Bom Pastor, como eu disse, eu já era um pouco mais velha, né? Então eu tinha um pouco mais de clareza. Mas não ter clareza, né, ter entendimento, ter sido alertada sobre o racismo não é capaz de proteger ninguém do racismo. Né? A gente conhece os nossos direitos, a gente acaba tendo ferramentas, mas às vezes essas situações de violência racial, elas são, primeiro, por alguns momentos elas podem parecer indiretas, até mesmo para as vítimas, e em outros momentos pode parecer muito difícil reagir. Né? Como seria difícil reagir a uma professora que eu achava que gostava de mim? Tu conseguiu reagir no momento? Não, como eu disse, não tive. Em alguma outra situação que tu foste vítima de violência racial, tu conseguiste reagir, assim, confrontar uma situação já? Já tive algumas situações de brigar um pouco mais. Como eu disse, falante, um pouco briguenta. Então eu tive outros episódios, assim, mais com colegas, com pessoas que a gente estava ali um pouco mais horizontalmente, né? Tive a oportunidade de brigar, de me estressar e de falar mais abertamente que eu achava que aquela postura era inadequada. Mas a maioria dos episódios eu diria que foram episódios que eu passei um pouco calada, né? Passei um pouco, às vezes até no momento que estava vivendo, não ter tido a clareza necessária de que era uma situação de violência. E depois, com o passar dos dias, o passar dos momentos, notar que a base daquele desconforto, aquela situação chata, o motivo pelo qual eu tinha me sentido tão triste ao ouvir uma coisa, um comentário, tinha sido porque o comentário era um comentário discriminatório, era um comentário racista. E aí, enfim. Quando é que isso ganha para ti um componente político? Porque a gente já sabe, às vezes a gente sabe dessa situação de desigualdade que a gente é vítima, que a gente vive, mas não consegue conectar isso com uma capacidade de enfrentamento, de criar estratégias coletivas, de busca de superação. Quando é que você começa a perceber a força política dessa situação ao ponto de te gerar um engajamento, algum tipo de ação mais coletiva? Pois é, Ricardo, eu acho que esse já foi um processo muito na UFMA. Né? Depois que eu entrei na universidade, eu saio do... Tu entrou quando? Que ano? Eu entrei em 2012. Eu estava com 17 anos ainda, mas logo no começo do ano eu fiz 18, né? E aí eu entrei na UFMA e logo que eu entrei na UFMA eu comecei a me engajar em grupo de pesquisa, curso de Direito, né? Fazendo a graduação em Direito lá no turno matutino. Grupo de pesquisa, grupos culturais e outras possibilidades ali dentro. E um dos grandes passos em que eu comecei a atuar foi na articulação da FENED, né, que é a Federação Nacional de Estudantes de Direito. E a FENED, ela tinha seus núcleos regionais, núcleos estaduais, e ela tinha uma proposta, né, de discutir temáticas de direitos humanos, em grupos setoriais. Então, nós tínhamos setorial de mulheres, setorial LGBT, setorial de negros e negras, setorial de pessoas com deficiência, enfim, tinha muitas setoriais e a gente começava a participar daquilo que era pertinente, né, à nossa matéria. E a setorial de negros e negras, junto com a setorial de mulheres, foram as primeiras em que eu comecei a me engajar diretamente e lá já encontrei uma discussão extremamente politizada, né, muito colocada à esquerda também do debate, sobre a situação de racismo no Brasil, a situação dessas violências raciais, de discriminação racial. E aí eu acho que eu pude conectar um pouco mais esse entendimento, né, acerca das situações que eu vivia. Eu acho que é aquele momento, né, em que tu vai vivendo situações que, por vezes, tu começa a pensar que são individuais, que elas são decorrentes de uma situação específica tua, né, que tu fez alguma coisa para ter vivido aquelas situações. E aí quando você encontra nos outros e você pode fazer uma conversa coletiva, acho que chega aquele momento em que você olha e fala assim, epa,
Porque aquelas situações que tu estavas vivendo e pensando que eram somente tuas, elas estavam ocorrendo de maneira muito similar na vida das outras pessoas. E aí tu chegas à conclusão, né, de que as razões, os fundamentos, elas não decorrem dos indivíduos, né, mas que elas são decorrentes justamente dessa estrutura, de um racismo que ele está colocado na nossa sociedade como base fundante da sociedade brasileira e que vai impactando a vida de pessoas negras, de pessoas brancas também, né, e criando um ciclo de violência e fazendo com que cada um de nós vá sendo moldado, né, por essa situação da discriminação racial, ou como agressores, ou como pessoas que são vitimizadas, ofendidas por esse processo. Então, esse espaço da FENED eu diria que foi um espaço essencial, assim, para a minha formação, para o meu entendimento, e que me deu a possibilidade de ocupar outros espaços além desse também. espaço da FENERJ, quais foram os outros espaços teus de militância? O movimento estudantil, a luta junto às organizações maranhenses de direitos humanos, como é que foi a tua inserção, para além do espaço acadêmico, nessa luta em defesa ou em resistência ao racismo, em defesa dos direitos da população LGBT? Como é que isso foi se dando ao ponto de você ganhar uma notoriedade, né, e uma respeitabilidade por a tua atuação? Então, aí nesse processo, né, eu falava da FENED, que foi, acho que uma abertura de portas, também a própria, para encerrar esse ciclo acadêmico, né, a própria participação em grupos de pesquisa, em que eu comecei pesquisando sobre as questões relativas a violações de direitos humanos no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. E no início, no meu projeto inicial, raça não era uma categoria, né? Sim. Aí logo que eu comecei a estudar, eu falei assim, não, tem que ser pelo aspecto da raça, não né? era uma categoria de análise da pesquisa? No início, assim, logo no meu primeiro projeto que eu fiz em 2012, no primeiro período do curso, não estava na minha proposta inicial. E aí quando eu comecei a desenvolver a pesquisa, eu falei assim, epa. Mas o que é que te fez? Não, assim, acho que a primeira conclusão, né, sobre o componente da população penitenciária, né, a realidade de que nós, pessoas negras, somos a maioria dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas e do sistema prisional nacional. Então, entender que esse processo de seleção, né, das pessoas que vão ser aprisionadas, que vão ser condenadas, foi uma conclusão e falei assim, não, isso daqui perpassa por raça. E eu comecei a estudar bastante sobre isso e estudar e poder falar sobre isso em espaços de discussão. E aí, depois disso, lá em 2013, a gente teve todo aquele processo, né, de movimentações. E aí, quando a gente fala das movimentações a nível de Brasil, a gente teve um processo, né, mas aqui no Maranhão a gente tinha também outras propostas, não só a questão das passagens, mas tinha uma questão relativa à resistência à oligarquia, tinha uma questão relativa aos nossos processos sociais aqui no Maranhão. E aí em 2013 foi um processo em que eu conheci muita gente, né, que estava discutindo, que estava pautando questões relativas à comunidade maranhense, pensando essa visão sobre o povo negro. E também em 2013 foi um ano que foi um multiplicador de coletivos, de reunião de jovens, né? E aí esse ano que eu lembro de estar, assim, participando de muitas reuniões de coletivos, tanto de discussão de negritude, quanto de gênero, quanto da população LGBT. Tu não participou de movimento de igreja, não, né? Não. PJ, essa coisa toda. Não tive que é quase um carimbo de todo mundo da militância. Não tive esse fluxo. Eu fui uma adolescente super católica, mas no final da minha adolescência eu tive esse afastamento da igreja pela conclusão de que eu era LGBT e eu não estava me sentindo muito bem. Tu já tinha essa clareza. Exato. E aí eu não estava me sentindo super bem lá, justamente por isso. Aí eu virei, assim, uma católica, porque eu fazia parte de grupo de jovens, né, Jovens com Cristo, essas coisas, mas a PJ não era muito forte na minha comunidade, apesar de que eu conhecia uma galera da PJ, o pessoal ali da sede operária e tal, mas aí eu acabei me afastando um pouco da igreja e fiquei participando mais como fiel mesmo, né, indo na missa e fazendo essas coisas, que eu já tava crismada, tava tudo já só pronta pra casar, eu já sabia que eu não ia poder casar na igreja, então eu fiquei naquele drama. Mas aí eu participei já em 2013, 2014, né, da construção de diversos coletivos, e esses coletivos, que aí a gente pode citar o coletivo Aludê de Mulheres Negras,
e também o Coletivo Atrac, que era um coletivo de diversidade sexual e gênero. Antes deles, eu fiz parte da coordenação estadual do Fórum Nacional de Juventude Negra. Na família isso não foi um problema, essa situação de tu te assumires como LGBT, como lésbica? Isso é uma questão dos meus pais, né? Na época eles já estavam muito assim, fingindo que eles não estavam acompanhando muito. Mas depois, aí eu comecei a namorar, aí eles conheceram meu namorado, aí foi um processo quase natural, né? Mas eles passaram um tempinho assim, fazendo que não estava olhando muito. É um processo comum. natural. Mas hoje a gente tem uma relação muito boa em relação a isso. Que maravilha. E a gente convive bem, é legal. Sim, mas voltando a falar da tua inserção nos processos de militância dos direitos humanos, né, tanto nas questões LGBT quanto nas questões de combate ao racismo, como é que esse processo foi se estendendo, né? Exato. E aí, então, em 2013, 2014, eu estava compondo a coordenação estadual do FONAJUNE, que é o Fórum Nacional de Juventude Negra. E aí o FONAJUNE também, assim como a FENED, tinha essas divisões, né, de setorial de negros e negras, LGBT. E aí eu comecei a compor por lá, participei de muitos espaços aqui no Maranhão, mesas de debate, discussão, representando o FONAJUNE, que eu diria que foi uma possibilidade das pessoas me conhecerem, me ouvirem falando, trocarem ideia comigo, que eu acho que foi legal. Depois, em 2014, a gente começou a construir coletivos próprios, né, que foi o Coletivo Yalodê e o Coletivo Atrac. O Coletivo Yalodê, pelo Yalodê, eu tive a oportunidade de participar, sob a liderança do Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa, da articulação para a Marcha das Mulheres Negras que rolou no final de 2015, né? E foi uma oportunidade incrível de governo Dilma ameaçada de golpe. Ameaçada de golpe, a gente mobilizando mulheres de todo o Brasil e também de países internacionais para marchar sobre Brasília. Foi uma marcha linda, enorme. Eu participei da articulação da juventude para estar nessa marcha, né? E tive a oportunidade, mais do que articular as pessoas, de estar dialogando com mulheres negras mais velhas, né? Que compõem esse movimento. Aí eu faço menção aqui, por exemplo, a Josenira Luz, que faz parte do grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa, a Cecília, a Ivana, que trabalha, hoje a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, né, lá na Side Pop. Enfim, pessoas maravilhosas que eu fui conhecendo e que eu vi um exemplo de luta incrível. São pessoas referenciais para ti, exato, né, nessa luta. E aí tive a oportunidade de não conhecer apenas como referência, mas conhecer de muito perto, né, ver o trabalho, ver o esforço, ver a construção. E foi uma oportunidade bem legal. E aí, no final do ano de 2015, eu tive a oportunidade de estar na marcha, que foi também um momento super fortalecedor. E aí que eu pude encontrar também colegas que eram do movimento negro da área de direito, né, da FENED, lá em Brasília, e não foi nada marcado, assim, a gente chegou e descobriu que estava todo mundo lá para a marcha. Foi bem legal e a gente fez uma marcha linda, uma marcha muito vitoriosa e que precisa, né, acontecer de novo. E que pautou, né, a questão sobre as mulheres negras da cidade, as mulheres negras do campo, discutiu violência, e que teve uma troca intercultural, intergeracional muito bacana. E eu acho que esses foram processos muito importantes. E depois, aqui no Maranhão, convivendo com a rede, né, aí a gente tem uma aproximação com o CCN, Centro de Cultura Negra, também, que aí pensando na Josenira, né, uma pessoa que constrói o CCN também. E aí, enfim, fomos nos integrando, né, a esse processo e a essa rede. Mas acho que sempre um foco muito grande da minha militância foi a vivência enquanto pessoa negra. Tu terminou o curso de Direito em que ano? Terminei em 2016.2, que era segundo semestre, mas a formatura já foi em 2017, né, calendário da Federal, aquela coisa. Como é que foi tua inserção na Sede Pop, na Secretaria? Para quem não sabe, Amanda Costa é secretária de Estado dos Direitos Humanos. Ela assumiu agora, com a saída do secretário Francisco Gonçalves, ela assumiu a titularidade da Secretaria de Direitos Humanos. Como é que foi a tua ida para a Secretaria dos Direitos Humanos, Amanda? Então, eu estava terminando, eu passei um tempo estagiando no Ministério Público do Estado do Maranhão, lá numa promotoria criminal, 2 anos, né? E aí, quando eu estava terminando o estágio lá, eu tinha algumas pessoas bastante conhecidas, né, que já eram parte da equipe da Secretaria de Direitos Humanos. A própria Luama, que está aqui com a gente, também tinha o Jorge Cerejo, que era um colega de grupo de pesquisa. E aí surgiu uma vaga lá, que era uma vaga temporária, para participar de imprimir assim uma força-tarefa, né, no trabalho da equipe técnica da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo da Cidade, a COECV.
né? Tinha uma crise estabelecida ali, né? Era um setor que tinha sido criado, tinha uma equipe que era muito pequena e que tinha um volume de trabalho muito grande. Tinha uma pressão dos conservadores de um lado, os movimentos sociais do pressionando outro, do outro. e também um número muito grande de e conflitos. o governo no meio. E um número muito grande de conflitos, coisas que precisavam ser vistas, Maria é um dos campeões visitadas. nacionais de conflitos fundiários. Exatamente. E aí eu entrei junto com uma outra colega para esse processo que seria para uma experiência lá de 3 meses, né? Então isso foi pautado, mas já no final desses 3 meses a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Foi ainda no primeiro governo de Flávio? Já foi no segundo? No primeiro governo, em 2016. 2016 que tu entrou. Exato. E aí, agosto de 2016. E aí a gente, tanto eu quanto a colega, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Teve um trabalho bastante útil para a estruturação da comissão. E aí nós fomos convidados a ficar. Né? E aí ficamos lá nessa função de equipe técnica da COECV do início de 2016 até o final de 2017. A COECV é um desafiozão, viu? Exato. Entrei lá já numa função bastante complexa, mas que foi muito engrandecedora e fortalecedora da minha própria experiência profissional e experiência de militância, né? Como é que foi para ti, assim, essa experiência de estar agora do outro lado? É uma coisa a gente ser movimento social, a gente está mais na função de pedra, né? Claro, com toda a responsabilidade. Quando a gente passa a ser governo, a gente vira meio que vidraça. Sim. Né? Como é que foi, tão jovem, manter contato com esses desafios que às vezes, para quem está fora, aparentemente carrega uma contradição imensa? Bom, essa oportunidade de trabalhar na COECV, para mim, inclusive eu sou apaixonada pelo mecanismo da COECV, pelo trabalho que a equipe técnica faz, e pelos todos que integram nessa rede, inclusive a sociedade civil que faz parte da COECV. Ela foi muito importante porque eu estava lá, de fato, numa situação que é de governo, mas desenvolvendo ali um trabalho técnico com uma finalidade muito específica, né, de salvaguardar os direitos de populações ameaçadas por reintegração de posse. É claro que, pensando na COECV, nós temos limitações, nós lidamos com decisões já emanadas pela Justiça, com uma legislação que nem sempre favorece. Com uma legislação que nem sempre favorece. Todos os casos que chegam ao conhecimento da COECV já tem uma decisão judicial contra a comunidade. Né? E é a partir daí que ocorre a atuação. Então a gente já vai agir sobre o caldo derramado. Exatamente. Tanto que está lá localizado, né, na área da proteção, que é a área da secretaria que vai lidar com populações já vitimizadas, com pessoas que já passaram por processos de violência. E então... Mas o trabalho na COECV ele não era um trabalho meramente burocrático, assim, de lidar com papel, né? A gente fazia visita, a gente ia às comunidades, e esse processo de ter contato com as pessoas que estavam ali sofrendo violência, ele foi essencial para me fortalecer e também para que eu pudesse ter uma noção da urgência daquele trabalho, né? Por mais contradições que pudessem ser vistas, eu tinha e sempre tive essa percepção de que o trabalho realizado ali naquele setor ele era essencial para garantir direitos, para proteger e para encerrar ciclos de violação. Passou quanto tempo na COECV? Nesse primeiro momento, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Né? Aí depois eu fui para a assessoria do gabinete, trabalhando diretamente com o secretário Francisco. Passei também 1 ano e meio lá. E aí eu retorno à COECV, mas já na situação de superintendente de proteção. Então eu estava lidando com a COECV, com a área de conflitos, trabalho escravo e tráfico de pessoas, que são as áreas que ficam lá agrupadas nessa superintendência. E lá eu passei 2 anos. Né? E aí eu fui criando outras paixões, como a rede de enfrentamento ao trabalho escravo no Maranhão, que é uma rede forte. O Maranhão também tem índices muito graves, né, de vulnerabilidade para o trabalho escravo. E aí tive a oportunidade de estar contribuindo com a organização da COETRAI, conhecendo essa rede. Assistiu Pureza? Sim, eu assisti Pureza, né? Emocionante, uma história muito linda. Já conhecia a história do Dona Pureza, né, por conta desse trabalho na rede, mas... É indescritível ver aquela atuação, ver o filme, o modo como foi contada a história. Muito emocionante. Espero que outras pessoas possam assistir. Assistam Pureza, gente. Eu acho que o Maranhão devia assumir. Acho que assim, o governo do Maranhão devia assumir a divulgação pedagógica desse filme, porque eu acho que ele diz muito sobre a realidade nossa. E eu acho que ele lança instrumentos, né, que potencializam a luta para a gente extinguir o trabalho escravo em pleno século XXI, como ainda a gente... experimenta, e é doído ver irmãos e irmãs nessa situação, né, de trabalhar dessa forma. É deplorável ver.
Exatamente, eu acho que é uma boa ideia, viu, Ricardo? Penso que essa questão em relação ao filme Pureza traz um mecanismo muito bom, principalmente de alerta sobre o fato de que ainda nós lidamos com o trabalho escravo como uma mazela muito grande, porque muitas pessoas não E é sabem. meio que naturalizado, porque as pessoas acham, não, é só um trabalho precário, porque tá no campo, pode ser... Cara, e fica meio que naturalizado. Eu sou do interior e militei durante 20 anos na Caritas brasileira, e a gente já empreendeu muitas lutas no combate ao trabalho escravo, né? Mas eu acho que Pureza, eu acho que ele é um divisor de águas, assim, porque ele esclarece de maneira muito pedagógica essa situação, que pra gente é corriqueira, de tão corriqueira, parece que as pessoas não estranham essa situação. E é preciso a gente não só estranhar, como, sabe, combater. Eu acho que a gente precisa ser, sabe, mais incisivo nessa luta do trabalho escravo, que ainda graça a vida de muitas, melhor, desgraça ainda a vida de muita gente nesse estado, né? E invisibilizado ainda. Grande parte, se a gente ainda... Desculpa eu estar falando aqui, mas é porque é um assunto que para mim é muito caro. Se a gente ainda é o estado que mais exporta mão de obra escrava, não sei como é que estão os indicadores, mas ainda somos. Nós. E é porque nem tudo ainda a gente consegue ter a devida visibilidade da quantidade que isso ocorre, inclusive em território maranhense. Na Baixada, na pré-amazônia maranhense, que é a região de onde eu venho, né? A região ali de garimpos, de madeireiros. Então ali a tragédia é bem maior, né? Em termos de situação de trabalho análogo à escravidão. Mas enfim, vamos continuar nossa conversa, né? E me diz uma coisa, nós estamos vivendo um momento tão delicado, né, de violações. Acho que a gente experimenta um desgoverno muito grande, né, dessa pessoa que está à frente do país, né, e parece que ele abriu a tampa, né, que desenterrou tanta coisa ruim, né, ou fez se avolumar tanta agressividade contra cultos de matriz africana. A violência contra a mulher nunca cresceu em proporções tão danosas contra a mulher preta, contra pessoas pretas. Parece que ele deu uma encorajada nesse quadro de situação que a gente já vivia e que a gente questionava, mas a gente vinha construindo nos últimos anos de governos populares e democráticos. Um discurso de combater, políticas públicas de enfrentamento, mas parece que agora o inferno abriu as portas de vez. Exato, estamos vivendo momentos muito difíceis, né, em nível nacional. E, assim, é um pensamento que, desde o início da pandemia, né, porque que azar, viu? Que a gente teve. Quantas e quantas vidas não foram perdidas? Mais de 600 mil vidas. Porque nós estávamos sob a gestão de uma pessoa que não tem nenhum amor pela vida, nenhum respeito, não preza pela humanidade, assim. E isso se refletiu nesse cenário da pandemia de maneira muito vil, de maneira muito cruel, desembocando em episódios terríveis, né, como a crise do oxigênio em Manaus. Mas não somente, né, eu acredito que nós tivemos muito mais vítimas da Covid, porque o governo federal ele foi relapso, ele foi omisso ao buscar vacinas que já estavam disponibilizadas anteriormente. Nós tivemos um atraso muito grande no início da vacinação no Brasil e as vacinas, como está aprovado aí já de tantos meses, né, após o início da vacinação, de que as vacinas sim eram a única saída para salvar a vida das pessoas, impedir que as pessoas morressem. E essa mesma vileza, esse mesmo tom de maldade, ele tem sido colocado pelo governo Bolsonaro em diversas outras áreas, né? Nós tivemos um crescimento muito grande da violência racial, da violência de gênero, e não se vê, não se ouve nenhuma palavra desse chefe da nação, nem ações concretas e tampouco nenhum posicionamento, né? Mas recentemente nós tivemos um caso gravíssimo de violência política, né? De um seguidor do Bolsonaro que, movido por um sentimento de ódio, invade o aniversário, comete um crime contra não só o companheiro que morreu, mas toda a comunidade que estava ali presente e todos nós, né, que militamos e que estamos vivendo
tendo uma agência política na nossa vida. Porque parece um recado, né, de que você não pode fazer, de que você não pode falar. E aí você não ter uma palavra do chefe da nação de repúdio, você não ter um momento, né, de demonstrar que aquela não é uma ação possível dentro da democracia. Não, pelo contrário, ele sempre relativiza a ação violenta. Ele sempre encontra um argumento para autorizar ou para desautorizar quem reclame. Quem denuncia a violência praticada. Eu lembro, por exemplo, do caso dos policiais rodoviários em Sergipe, que pegaram um jovem preto, agrediram, jogaram no camburão, na mala do camburão, ainda jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo dentro. E ele, no outro dia, na entrevista, ainda estava relativizando a situação, se referindo a um outro caso que havia acontecido no Ceará, onde uma pessoa acabou atirando em 2 policiais para justificar a gravidade da violência dos policiais rodoviários contra aquele jovem lá em Sergipe. Então ele sempre, o caso, por exemplo, do rapaz aqui do Amazonas, como é que se chamava, que foram assassinados? Dom e Bruno. O Dom e Bruno, ele também estava dizendo que ele estava fazendo uma aventura perigosa. Né? Eles estavam a trabalho, fazendo um trabalho em defesa das populações indígenas, dos territórios indígenas, e foram covardemente assassinados, e o presidente relativizou, né, querendo jogar a culpabilidade para as vítimas. É um negócio tosco, absurdo, totalmente inaceitável. Mas assim, Amanda, nós ainda experimentamos no Maranhão e temos visto, por exemplo, grandes ataques aos cultos de matriz africana. Eu acho que isso tem crescido em frequência. E o que é que você, como secretário dos Direitos Humanos, nos diz em relação a essa grande chaga que ainda comete a população preta no Maranhão? Bom, em relação aos casos, né, de intolerância religiosa, ou melhor dizendo, né, o racismo religioso contra as religiões de matriz africana, nós tivemos mesmo ao longo desses últimos anos um crescimento dos casos, tanto em crescimento numérico quanto em dados de violência, né? Os casos eles têm se mostrado cada vez mais violentos. Por exemplo, nós temos o caso do terreiro do Pai do Indomar, né, que é um caso que ele tem se estendido no tempo com questões de apedrejamento, tentativa de incêndio. Realmente é algo ali que o racismo religioso ele fere, né, de maneira muito grave a vida das pessoas, a reprodução cultural, a religiosidade, o mais íntimo, né, e o mais sagrado que aquelas pessoas têm. Mas em outros casos, né, como esse racismo tem ferido tanto o psicológico, a moral e também o físico, o patrimonial, acabando, né, colocando em risco a vida, a integridade física das pessoas. E aí, enquanto Secretaria de Estado de Direitos Humanos, nós temos agido a partir da ouvidoria e da nossa coordenação que trabalha em enfrentamento à intolerância religiosa, que está hoje ali sob a liderança do Pai Paulo de Aruanda, e do própria coordenação do Pacto pela Paz, buscado oferecer atendimento a essas vítimas, movimentar a rede, tanto da segurança pública quanto do sistema de justiça para atender esses casos e oferecer o tratamento qualificado. Mas, além disso, nós temos persistido num grande diálogo com a sociedade civil e com interlocutores como a Defensoria Pública do Estado. E aí nós tivemos agora, Ricardo, nesse último mês, um processo muito importante, que foi a instituição, né, de uma política estadual de proteção aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e afro-brasileira. Essa política ela foi institucionalizada por meio de um decreto do Poder Executivo Estadual e ela surge, é importante falar, por isso eu dizia desse processo permanente de diálogo, né, de um processo de construção que foi pautado pela comunidade de terreiro, por suas lideranças, junto à Defensoria Pública e perante o Estado do Maranhão. Esse processo ele ocorreu por meio de um grupo interinstitucional e esse grupo construiu um protocolo, né, uma proposta de protocolo que tinha ações para várias secretarias e órgãos do Estado a fim de coibir e prevenir também e garantir o atendimento correto de pessoas de matriz africana para evitar a violência, né?
Esse protocolo foi apresentado ao Estado, não foi possível decretá-lo da maneira exatamente como foi proposta pela sociedade civil, mas a partir dessa proposta da sociedade civil foi reconstruída, né, esse desenho da política estadual, abrangendo pontos muito importantes, né, como a garantia do uso de adereços, a garantia do abono tanto na escola quanto nos ambientes da saúde, a garantia do abono de falta para crianças e adolescentes e profissionais que têm que se afastar das suas atividades para o empenho de atividades religiosas, também garantindo assistência religiosa dentro das instituições de internação de adolescentes, de privativas de liberdade de adultos e também espaços da saúde. Enfim, há um grande arcabouço, né? E principalmente trazendo um compromisso do Estado do Maranhão de coibir essa prática do racismo religioso. E essa política, ela tem como item mais importante, porque eu acredito muito na participação popular e no controle social, a criação de um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, ele visa reciclar aquele grupo interinstitucional, né, trazendo a Defensoria Pública, o Ministério Público, secretarias de Estado que tenham atuação dentro da política, atuação direta, e representantes da sociedade civil, do setor de religiões de matriz africana e afro-brasileira, povos de terreiro, né? Inclusive, nós estamos com o edital aberto. O edital pode ser consultado, os nossos sites estão fora do ar, mas no Diário Oficial é possível consultar o edital para que as pessoas se inscrevam e possam se habilitar como representantes nesse processo de escolha, respeitando, né, a autodeterminação desses povos que são comunidades tradicionais. A inscrição, ela é meramente documental, né? Eles se inscrevem, apresentam um documento informando que são representativos ou instituições dos povos e comunidades tradicionais, e a partir desse momento eles são convocados para participar de uma reunião onde os próprios inscritos irão eleger os seus 4 representantes, né? Então esse é um processo que a gente estima que vai dar uma organicidade maior para uma legitimidade também, legitimidade, né, para essa luta, um espaço com participação popular para que as pessoas possam discutir diretamente com os gestores a implementação da política, outros avanços que podem vir a ser necessários e também, né, pautar a partir do controle social, de um olhar atento, né, daquelas pessoas que vivem esse cotidiano de violência, de enfrentamento do racismo religioso, mecanismos cada vez mais adequados. Amanda, outra questão que é muito séria para nós, muito cara para o Maranhão, eu acho que acaba combinando duas forças bem nefastas. O racismo estruturado e estruturante e o modelo de desenvolvimento em curso em nosso estado. Por exemplo, a ampliação das áreas da monocultura da soja tem impactado fortemente territórios tradicionais, seja de populações indígenas, seja de ribeirinhos, seja de quilombolas, e isso tem feito, inclusive, nós temos experimentado de maneira trágica, o aumento do assassinato de lideranças, né, que resistem, tanto de lideranças indígenas quanto de lideranças quilombolas. Recentemente assassinaram um líder lá de São João do Soter, um líder quilombola que, de maneira trágica, pagou com a própria vida, né, a sua luta, a sua resistência. Ontem mesmo estava tendo uma celebração, né, em função desse assassinato, lá uma celebração religiosa. Como é que a Secretaria tem enfrentado esse quadro? Porque é uma força econômica muito grande, né? O modelo em curso, o Maranhão, o Brasil, na verdade, ainda é um país cuja economia é sustentada basicamente na exportação de matéria-prima. E aí é dentro de um modelo econômico anacrônico, uma permanência da época do Brasil colônia que ainda permanece, né, para ser redundante, ainda permanece em pleno século XXI. E isso tem impacto muito forte na vida das populações tradicionais, sobretudo indígenas e quilombolas. Em relação ao modelo de desenvolvimento e esse conflito, né, com o modo de vida e reprodução cultural dos povos e comunidades tradicionais, esse tem sido um fator que tem agravado sobremaneira, né, os índices de conflituosidade no campo do Maranhão e também os dados de violência contra a integridade física e a vida de lideranças, né. É importante salientar que durante esses últimos períodos, né, nós tivemos, inclusive por constatação do próprio caderno de conflitos da CPT, antes do ano de 2019, uma redução nos índices de violência aqui no estado do Maranhão. Né, houve um ano, agora eu não recordo de cabeça, em que não foi registrada nenhuma morte, acredito que foi 2017, contra lideranças. E aí nós tivemos, a partir de 2019,
aumento sobremaneira desses conflitos, e isso não está, né, desconectado do cenário nacional. Isso coincide com a eleição do Nefasto, né? Exatamente, como a gente falava, né, esse processo eleitoral, depois do Bolsonaro tendo assumido a cadeira, né, da presidência, a gente teve um agravamento da violência em diversas áreas, e a área de conflitos no campo, conflitos com comunidades tradicionais, é uma área que também acompanha esse índice de violência. E aí, então, pensando nisso, nós, enquanto tivemos aí esse processo, né, de fortalecer espaços de diálogo com as comunidades tradicionais. Hoje, na Secretaria, a gente tem uma Secretaria Adjunta de Povos e Comunidades Tradicionais, e também a permanência de outros mecanismos, né, como a COECV, como nós falávamos, mas nós entendemos que é preciso muito mais. É preciso garantir que essas comunidades elas tenham a regularização fundiária das suas áreas, né, porque a insegurança territorial ela é base total desses conflitos. Então, dessa maneira, quando a gente pensa em uma comunidade que ela não tem o título, ela não tem a posse coletiva reconhecida, a gente pensa, consequentemente, em uma comunidade que está vulnerável. E pensando nesse reconhecimento do território, né, pensar em território mesmo, ter a noção de territorialidade, porque não é interessante buscar uma comunidade dessa e fazer um reconhecimento individual, né, das suas posses, porque o território ele compreende não só a casa, não só a área de trabalho, mas a área de extrativismo, uma área complexa, uma área que ela é plural e que precisa, né, ser protegida. Inclusive foi objeto de muitas críticas, É um território, né? de memória também, né? Exato. No ano passado a gente teve numa atividade aqui do governo federal que ocorreu no município de Alcântara, a entrega de diversos títulos, né, individuais para quilombolas lá que são impactados pela base, né? E aí as pessoas receberam, enfim, a maioria das pessoas receberam, mas é necessário notar que essa concessão do título individual ela diz respeito, né, prerrogativas importantes, de respeito à Convenção 69 da OIT, de respeito às características de pluralidade cultural e culturais desses grupos, né? Então é importante que possamos avançar na regularização fundiária, na regulamentação dos usos dos bens ambientais e na garantia, né, de que esses processos de licenciamento eles possam respeitar, falando especificamente da questão ambiental, respeitar as comunidades que estão lá presentes, garantir, né, que a licença ambiental ela não seja manejada de maneira irregular pelos empreendedores contra comunidades que já existem naqueles territórios. Muito bem. Nós estamos vivendo esse momento tão difícil e nós estamos vivendo um contexto eleitoral. Esse podcast aqui é um podcast privado, ele não tem vínculo nenhum com estruturas de Estado, nem de governo. Ele é absolutamente privado, não está hospedado em propriedade de nenhum candidato a nada, né? Ele é absolutamente tranquilo. Eu acho que é um momento desafiador, né? E nós estamos numa encruzilhada eleitoral, tanto no Maranhão quanto no Brasil. No Maranhão nós temos a chance de eleger alguém que dê continuidade a essas políticas sociais, de direitos humanos, de enfrentamento da pandemia que a gente experimentou nos últimos governos de Flávio Dino e Carlos Brandão. E temos em âmbito nacional a possibilidade de a gente voltar a ter um país decente de novo, humanizado, democrático, republicano. Quais os desafios e qual a importância de eleger Lula e reeleger Carlos Brandão para o governo do Maranhão, minha querida Amanda? Pensar, né, nesse contexto eleitoral hoje, acho que o Brasil está numa quadra histórica, um momento histórico em que a gente está disputando o Brasil que a gente quer e um Brasil que seja bom, seja possível de viver. Hoje nós vivemos a nível nacional, principalmente isso tem impactado de maneira muito forte a população maranhense, o empobrecimento geral da nossa população, o enfraquecimento e a paralisação de políticas que são super importantes. As pessoas brigam por osso hoje nas portas dos açougues, cara, que coisa mais... É um cenário aterrador, né? E aí a gente tem a paralisação de políticas super importantes e estratégicas como a reforma agrária. Hoje o INCRA, infelizmente, não tem recursos, né? Nem para a reforma agrária de ascensão
assentamentos, muito menos para povos e comunidades tradicionais, e isso também acompanha e agrava esse contexto de conflitos, né, que nós vimos falando. Então, eu penso hoje que, a nível nacional, ter o Lula de volta, né, ter um governo democrático, um governo que seja pautado pela participação popular, é essencial para que a gente continue tendo o Brasil. A minha visão é essa. Eu imagino que em um cenário desastroso, né, de continuidade do governo Bolsonaro, do bolsonarismo, né, a nível nacional, a gente vai caminhar a passos largos para a destruição do país que a gente conhece, a destruição dos direitos que a gente ainda tem. Mas a sombra fascista também afeta o Maranhão, né? Também ameaça o Maranhão. E é justamente por isso que nós temos trabalhado e pensamos na urgência, né, na necessidade de reeleição do governador Carlos Brandão e do projeto que ele representa hoje, liderado pelo governador Flávio Dino. É importante também ter um parlamento que dê governabilidade, dê sustentação a esse tipo de governo democrático, republicano. Por isso é importante pensar em parlamentares, né, que possam ter os direitos humanos, as políticas sociais como prioridades também, não? Exato. Uma bancada... não se faz governo, né, no executivo sem que nós tenhamos, né, uma base sólida em nível de legislativo, principalmente a nível nacional, porque o governo Lula vai ter que enfrentar toda a urgência, né, das reformas de refazer o Brasil, reconstruir o país que nós queremos. E a gente vai precisar de um Congresso Nacional que seja forte, que seja adequado. Então, a gente tem o nome do Flávio Dino para o Senado. Nós temos uma ampla possibilidade, né, de uma bancada progressista para a Câmara, né, dos Deputados. E a gente tem nomes muito importantes. Hoje nós temos aqui no estado do Maranhão a companheira Vânia do MST, que já esteve aqui no podcast, e que é uma pessoa essencial, e eu falo do nome dela, mas lembrando de outros e outras, né, que estão aí disputando um espaço na Câmara Federal e que estão nessa base, que são desse governo progressista e que são pessoas que têm lado, têm memória, têm história na vida e na luta pela dignidade dos direitos humanos. E aqui no cenário estadual a gente também tem muitos nomes maravilhosos, né? Maravilhosos. A Creuza Maia, que já veio aqui. Já passou por aqui. A gente tem, por exemplo, o próprio coletivo Guarnicê, com quem eu estou construindo uma candidatura que ela é coletiva, ela é plural, ela traz uma mulher indígena, uma mulher quilombola, a Rosilene, a Anícia, a Margarete, o Eni, o Chico, que são pessoas que estão ali unidos na possibilidade de construir uma boa proposta. E nós temos muitos outros nomes, né? Eu diria assim que o convite mesmo é eleger uma bancada progressista, mudar a cara desse nosso legislativo, ter um legislativo que pareça com as pessoas, que pareça com as nossas comunidades e que possa, então, decidir a favor da vida das pessoas, né? Ajudar o Carlos Brandão a fazer um bom governo, junto com o Felipe Camarão, nessa chapa que vai ser... Felipe é o vice de Carlos Brandão, né? Exato, é um vice do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. É uma grande alegria para o PT estar compondo essa chapa da majoritária e estar se colocando nessa proposta, né, de dar continuidade para esse projeto de um Maranhão que não pode parar, de um Maranhão que quer crescer em direitos humanos, em cidadania. Nós tivemos ao longo desses anos, eu vi o Flávio Dino falar disso e é algo que me toca muito, né? O Flávio Dino, ele fez um governo excelente do Maranhão, junto com o Carlos Brandão, nessa proposta, passando por um cenário super desafiador. A gente teve golpe a nível nacional, a gente teve uma crise socioeconômica, a gente teve a pandemia. E o que é que a gente não pode fazer pelo Maranhão com o Lula lá, né? Carlos Brandão aqui, Flávio no Senado. Então é isso que a gente precisa, é esse cenário que a gente quer. Eu fico avaliando, assim, que mesmo no governo federal que boicotou o governo estadual, mesmo nesse cenário de pandemia, o governo Flávio Dino não parou de investir em políticas sociais, em estrutura para a saúde, em construção de escolas. Então, acho que seria um avanço muito grande ter um senador da qualidade de Flávio Dino no Senado Federal. Viu? Eu acho que o Brasil sai ganhando muito, por tudo que Flávio Dino representa, né? Pelo acúmulo de experiência, tanto no judiciário, quanto no legislativo, quanto no executivo. Acho que hoje ele reúne experiência dos três poderes a serviço de uma boa atuação no Senado Federal. Exato, o Flávio é uma grande liderança, né? Não só no Maranhão, mas ele ocupa esse cenário de liderança a nível nacional. Vai ser essencial para o Brasil ter Flávio no Senado. Eu tenho certeza que ele será, junto com o presidente Lula, ali, uma parte de um time de reconstrução do nosso país, de trazer novamente um alento para o nosso povo, cuidar das pessoas, que foi a prioridade dele durante todo o governo, e eu tenho certeza que continuará sendo a prioridade dele quando ele estiver, se Deus quiser, sentado, né, lá no Senado ou em outros espaços,
construindo o Brasil, ajudando o nosso povo, né, a voltar a ter direito, a voltar a ter felicidade. Pois é, o Maranhão não pode parar, mas nós precisamos ter o Lula lá. Exato. Também, né? Amanda, eu queria agradecer a tua atenção, sabe, o carinho de ter dedicado essa hora para conversar conosco, para falar um pouco da tua experiência, da tua trajetória de vida. Foi um prazer muito grande tê-la aqui no Já Pode Falar e nos colocar à disposição, tá? Queria que você pudesse fazer as considerações e mais uma vez ratificar a minha alegria, a minha satisfação de ter você por aqui conosco. Eu que agradeço, viu, Ricardo? Foi uma alegria poder conversar com você. Acho que é um processo de troca, né? A gente conversou bastante sobre assuntos variados e dizer assim realmente que nós estamos aí na construção dessa prática, né, de direitos humanos. Entendemos direitos humanos como vivência, como agência, como uma possibilidade de repensar a sociedade, repensar os nossos modos de vida e fazemos essa construção em diversos níveis, né, na sociedade civil, na comunicação, no âmbito institucional do poder público e é muito essencial ter um espaço de divulgação, de educomunicação, como ela já pode falar. Então, fiquei muito feliz de poder participar. Fico à disposição também. E qualquer coisa, a gente está aí, né, sempre pronto para conversar, para refletir, para mudar de opinião, para reforçar opiniões e sempre na perspectiva, né, de defender a vida das pessoas, defender os direitos e defender uma possibilidade de se viver, não uma vida qualquer, mas uma vida boa, uma vida que seja digna e uma vida que ela seja adequada, né, para celebrar essa nossa diversidade, essas nossas diferenças e nos dizer que, enfim, né, viver vale a pena e que ser humano, preservar a vida humana, garantir às pessoas uma possibilidade de viver uma vida mais bonita e mais digna é a nossa prioridade. E a gente não pode soltar a mão, né, uns dos outros, umas das outras, porque eu acho que o momento é de luta, é de resistência e é de enfrentamento dessa situação. Essas eleições prometem esquentar o cenário, então precisamos estar juntos e juntas. Porque nós precisamos botar o Lula lá.